Bom dia, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês sabem, né, que a gente tá entrando na pior fase agora, a fase mais difícil, com maior risco de transmissão do vírus. E era uma coisa que já era prevista por quem tem um pouquinho de bom senso, né? Basta olhar o comportamento das pessoas, basta conhecer como são os brasileiros, né? Como é culturalmente a nossa sociedade, como ela se estabelece. E para a gente entender que ia chegar nesse ponto, né? Então agora a gente está entrando num ponto bem perigoso, bem de risco e que a gente vai ouvir muita notícia ruim. E honestamente, eu considero que a grande culpa de tudo isso é a falta de educação, a falta de cultura que as pessoas do nosso país têm. Não é nada além disso. Porque, assim, pode-se falar, declarar um monte de bobagem na TV, né? Mas se tu declarar bobagem pra mim, isso não vai fazer diferença nenhuma, na minha opinião. Agora, quando tu declara bobagem para pessoas que não têm condição de compreender e de avaliar, é que é o problema, né? Então, assim, as decisões que cada um toma, que são pessoais, individuais, e nós temos liberdade para isso, elas são um problema quando a gente não tem condição de medir o que está fazendo. E eu fico bem preocupada com aqueles que se cuidam, que fazem a sua parte, mas que também estão em risco pelo comportamento de outros que acham que é bobagem e que não tomam os cuidados. Enfim, tô falando tudo isso para vocês porque um dia desses eu precisei resolver um problema na rua e pedi para uma pessoa se afastar porque eu tava numa fila. A pessoa me xingou. Foi grosseira, estúpida, começou a gritar. Enfim, é com esse tipo de pessoa que a gente convive, né? E são essas as pessoas que acabam transmitindo mais e mais, mesmo que se tenha tantos alertas vindo, não só aqui do Brasil, mas alertas vindos de outros lugares do mundo, né? Mas enfim, cuidem-se, eu tô me cuidando, cuidem-se, que se cada um fizer a sua parte, se tivessem, na verdade, né, a gente provavelmente até já estaria voltando às nossas aulas presenciais. É uma pena, mas sigamos o barco, vamos nos adaptar, isso é uma adaptação circunstancial, a gente tem que reagir e dançar conforme a música, né? Então vamos lá? Bom, eu pedi para vocês fazerem uma tarefinha de herança quantitativa. E nessa tarefa eu pedi que vocês escrevessem ou até falassem, alguns até gravaram para mim, e foi muito legal, assim, fiquei muito orgulhosa, mas não era obrigatório gravar, tá? Era obrigatório só fazer uma reflexão no final, fazer uma pesquisa sobre como é que funciona a herança quantitativa e depois dessa pesquisa fazer uma reflexão com relação a isso, principalmente a questão da cor da pele, né? A questão racial aqui no Brasil, como o brasileiro encara tudo isso, como a nossa sociedade encara, mais uma vez, né? E o que vocês descobriram com relação à genética para justificar se justifica ou não o comportamento da sociedade. Então, a ideia era desafiar vocês a discutir do ponto de vista biológico se racismo é algo para existir, não para se discutir, né? Porque discutir o racismo é discutir a respeito de algo que não precisava existir. Mas o que eu falo é, será que existe algum fundamento na ciência para que as pessoas tenham preconceito com outras pela sua cor da pele? E eu creio que vocês descobriram, que não existe, né? Ali, herança quantitativa, como eu estava falando, são quando vários genes que não tem nada a ver um com o outro, tá? Quando eu digo ali segregação independente, eu quero dizer que são genes que não são conectados entre si. São genes diferentes que estão em lugares diferentes do DNA, tá? E que se separam um independente do outro na hora de formar os gametas, tá? Participam da manifestação de um mesmo caráter. Então, um caráter é determinado por vários genes diferentes, que podem ser a partir de 2, tá? 2 genes diferentes, um par de genes. Principais exemplos disso, a gente tem a altura,
o peso, a cor da pele, a cor dos olhos, sendo que a altura e o peso são dois fatores que são influenciados geneticamente por mais do que um alelo, então são mais alelos que determinam a tua altura e o teu peso, mas o que nós herdamos para estabelecer a nossa altura e peso é uma faixa de peso e uma faixa de altura. É como se assim, tivesse escrito no teu DNA que tu vai ter entre 1,60 m e 1,75 m. O que vai determinar se tu vai chegar a 1,75 m? Ou se tu vai ficar só no 1,60 m? Bom, é a tua saúde, é a tua vivência, é a forma, as doenças que tu vai contrair quando criança, as vacinas que tu vai tomar, a alimentação que tu vai ter. Tudo isso vai interferir no teu maior crescimento ou menor, no teu desenvolvimento máximo daquela habilidade que tu herdou ou no mínimo. O peso é a mesma coisa, o peso vai ser determinado pelo quê? Pela nossa atividade física, além da genética, né? Tem gente que diz assim, o fulano é magro de ruim porque come, não engorda. Isso é uma condição genética. E já tem outros que só respiram e já estão contando as calorias, né? Eu sei bem como é que é isso. Mas é óbvio que os nossos hábitos de vida, pessoas obesas, por exemplo, que têm maus hábitos, quando elas mudam os hábitos, elas mudam o peso, sim. Mas tem fulano que sempre fez exercício e nunca foi bem magrinho. Pois é, mas se ele nunca fizesse exercício, nunca tivesse feito dieta, qual o tamanho que ele teria? Será? Então, assim, são condições que são influenciadas pelo ambiente. Agora, a cor da pele e cor dos olhos, não. São condições que a gente herda, características que a gente herda da família por mais de um gene. Eu não sei, eu acho que eu até devo ter comentado com vocês, que a gente comenta sobre olho azul, olho castanho, e eu disse assim, olha, olho azul, ter olho azul e olho castanho, calcular a probabilidade de ter filhos com cores de olhos definidas e fazer esse cálculo de probabilidade é difícil porque não é um único gene que determina a cor dos olhos. É óbvio que se tu tem olho claro e na família da pessoa que vai ter filho contigo, todos têm olho escuro, a chance do teu filho com essa pessoa nascer com olho claro vai ser bem menor. Mas ela não é uma chance nula, tá? Ela existe. Ela é menor, mas ela existe. Por quê? Porque são vários genes que estão interferindo ali na definição da cor dos nossos olhos. E a cor da pele, que foi o que vocês pesquisaram. Então, ali, vocês já devem ter visto que a pele clara, eu teria os dois genes A e B recessivos, que se condicionou chamar de A e B, né? Teríamos mulatos claros, mulatos escuros e mulatos médios, sendo que os mulatos médios têm metade dos genes maiúsculos, dominantes, e metade minúsculos. O mulato claro tem mais genes minúsculos, mais genes recessivos do que genes dominantes. O mulato escuro tem só um gene recessivo e os outros 3 dominantes. E a pessoa de pele negra tem todos os genes dominantes. É por isso que em muitos casos é possível ver pessoas... Eu lembro uma vez foi feito um estudo no Brasil com pessoas famosas. Pessoas que eram famosas e nesse estudo foi utilizado pessoas de pele branca e pessoas de pele escura, pele negra. Nesse estudo, eu me lembro que até chamaram o Neguinho da Beija-Flor, não sei se vocês lembram dele, se vocês sabem quem é. Ele era um desses intérpretes de samba enredo das escolas de samba do Rio de Janeiro. E o Neguinho da Beija-Flor, ele, apesar de ter a pele negra, ele tem herança, ele tem dentro do DNA dele características caucasianas, ou seja, ele tem genes de europeus, que ficaram lá para trás, que não influenciaram na cor da pele, não definiram a cor da pele dele. Ele provavelmente seja um mulato escuro, né? Eu tava mostrando aqui a pele negra, mas provavelmente ele seja um mulato escuro. Mas o que acontece? Alguns outros genes que determinam de onde a gente veio, qual a nossa origem étnica, eles não vão determinar a cor da pele. Então, assim, se torna a questão de racismo, dizer que alguém é mais ou menos do que outro alguém pelas características físicas, algo tão pequeno,
algo tão, até eu usaria o termo ridículo. Porque se tu pensar no tamanho do DNA, na quantidade de genes que a gente tem no DNA e a quantidade de genes diferentes que uma pessoa de pele branca tem de uma pessoa de pele negra, é simplesmente ridículo a gente considerar que uma dessas pessoas pode ser superior à outra ou que isso vai definir caráter, vai definir habilidades. É óbvio que, meus amores, existem diferenças, a gente não pode também, como observadores da biologia, a gente não pode dizer que não é diferente. Claro que tem diferença. O cabelo tem diferença? Tem. Física? Tem. A gente vê uma aparência diferente? Vê. Mas a gente também vê no japonês, a gente também vê no indígena. Então, assim, isso não quer dizer absolutamente nada. E tem uma habilidade que é diferente entre pessoas de pele negra e pessoas de pele branca, que é a questão relacionada à atividade física. Vocês já devem ter observado, para quem assiste Olimpíadas, tá? Que é muito difícil, não é que é impossível, tá? Prestem bem atenção nas minhas palavras. É mais difícil encontrar um negro que seja medalhista olímpico de natação do que um negro que seja medalhista olímpico de corrida e seja qualquer tipo de corrida, seja 100 metros, 200 metros, seja maratona. Por quê? Porque o tipo de fibra muscular das pessoas que têm pele negra permitem a elas uma performance física diferenciada daquelas que têm pele clara. Então, a pessoa de pele branca, aquele que herda características europeias e que é europeu, da etnia europeia, o que acontece com essa pessoa? Ela tem outras habilidades físicas que permitem a ela ter um desenvolvimento melhor dessas habilidades, por exemplo, dentro d'água. Já uma pessoa de pele negra costuma ter um desempenho melhor em corrida, por exemplo. É claro que existem brancos medalhistas em corrida, velocistas, enfim. Assim como existem negros campeões em natação. Mas a gente vai ver que existe uma proporção diferenciada. E isso não quer dizer absolutamente nada com relação a ser mais especial ou ser mais habilidoso do que outro. É simplesmente uma característica, assim como, sei lá, chineses têm uma habilidade melhor em jogar ping-pong. É uma coisa que eles são medalhistas e eles são ótimos. Tênis de mesa, né, que se chama. Os caras são muito bons. Então, são características diferentes que nós temos de acordo com a nossa cultura, com a nossa etnia e muitas vezes também com as fibras musculares e com as características étnicas que nós temos no nosso corpo. Mas isso não quer dizer superioridade ou inferioridade, ok? Tenho exercícios para vocês. Olha lá, antes de fazer os exercícios, vamos ver o quadrinho ali. Do cruzamento entre um mulato médio com outro mulato médio. Então, são dois heterozigotos, tá? A grande, A pequeno, B grande, B pequeno, com A grande... Isso aqui é um A pequeno, tá? Desculpem. B grande, B pequeno. Isso aqui é um A pequeno, tanto que tá aqui, ó, A pequeno, tá? Quais são os genes que essas pessoas vão formar? A grande com B grande, tá aqui. A grande com B pequeno, tá aqui. A pequeno com B grande, tá aqui. E A pequeno com B pequeno, tá aqui. Como esse outro aqui é igual, tá só escrito errado ali, desculpem. Mas como esse outro tá escrito igual, a gente coloca os genes dele ali, iguais aos que a gente tinha aqui. Eu até vou arrumar, vou aproveitar que que eu tô online com vocês, que eu tô gravando e vou fazer isso agora, porque depois eu vou acabar esquecendo. Ok, já tá corrigido, ok? Então, eu tenho aqui A grande B grande, esse aqui, A grande B pequeno, esse aqui, A pequeno B grande, aqui, e A pequeno com B pequeno, que tá aqui. Ora, o que eu vou ter? Eu vou ter a junção desses genes, A grande com B grande, negro. Opa, desculpem. Eu vou ter A grande, B pequeno, mulato escuro.
A grande, A pequeno, B grande, mulato escuro de novo. A grande, A pequeno, B pequeno, aquela pessoa que tem a pele é o mulato médio, né? Ele tá chamando aqui de púrpura, mas é mulato médio, é a mesma coisa, tá? E assim por diante. Vocês vão poder perceber que olhando o fenótipo, eu vou ter... Ai, de novo eu mexi aqui no mouse. Eu vou ter um negro, um branco, e o resto vai ter uma quantidade igual de mulatos escuros e mulatos claros, e no topo, a maior quantidade de pessoas vão ser de mulatos médios. Por quê? Por que eles vão ser mulatos médios? Porque quando a gente tem uma herança quantitativa, a gente vai ter sempre a situação mediana aparecendo em maior quantidade. E isso acontece com a altura, a gente tinha falado, né? Com o peso também. Pessoas extremamente magras e extremamente gordas estão nos extremos. Então, elas são em menor quantidade. Pessoas de peso mediano, intermediário, são a grande maioria. Pessoas de pé 33, como eu, e pessoas de pé 30, mulheres com pé 39, 40, são minorias. Pessoas com o pé 36, 37 são a maioria. Por quê? Porque é um intermediário, entendem? Então, o intermediário sempre vai aparecer em grande quantidade. Quando a gente fala no povo brasileiro que tem uma grande miscigenação, temos muitos mulatos. É difícil tu achar um branco que seja branco totalmente branco em alguns lugares do Brasil, onde a miscigenação é maior, e um negro totalmente negro, onde essa miscigenação é maior. Por quê? Porque a quantidade maior fica na mistura, no fenótipo intermediário, tá? E isso vai formar um desenho de uma curva que a gente chama de curva de Gauss, ok? Eu vou de novo mudar ali aquele púrpura. Deixa eu ver se eu consigo. Isso aqui é uma figura. Não posso mudar o púrpura, mas é um mulato médio, tá? Nós já sabemos, já fiz a correção oralmente, então, que ele é um mulato médio e vai ficar assim. Eu tenho, então, 3 questõezinhas aqui para vocês fazerem, tá? Sabe-se que olhos escuros são dominantes sobre olhos azuis. Sabe-se também que na maioria das populações da América do Sul predomina o número de pessoas de olhos escuros, enquanto em diversas populações europeias acontece o inverso. Pessoas de olhos escuros constituem a minoria. Essa diferença refere-se ao fato de que... Aí vocês vão me responder. As diferenças hereditárias entre os indivíduos de uma população podem ser classificadas em qualitativas e quantitativas. A esse respeito, assinale a opção correta e, por último, políticas de inclusão que consideram cotas para negros ou afrodescendentes nas universidades públicas foram colocadas em prática pela primeira vez na Universidade Estadual do Rio de Janeiro em 2001. Propostas como estas geram polêmicas e dividem opiniões. Há vários argumentos contra e a favor. Os biólogos têm participado desse debate, contribuindo com os conhecimentos biológicos referentes à raça, à herança da cor da pele humana, entre outros. Então, assim, vocês vão ter que marcar a afirmação considerada correta do ponto de vista da biologia, tá bom? E não vou entrar nessa questão da política de inclusão e das cotas. Eu só acho, tem uma opinião que eu acho que são poucas pessoas que discutem isso. Todos devemos ter as mesmas oportunidades. E nós sabemos que no nosso país nós não temos as mesmas oportunidades, infelizmente. Nossa sociedade não é justa. E espero que tenha ficado na mente de vocês essa ideia de que o racismo, o preconceito racial é algo do ponto de vista da biologia, de quem tem conhecimento, de quem estudou. É algo é uma discussão tão pequena, tão primitiva, tão primária, e que a gente já descobriu que ela não se fundamenta dentro da biologia, que a gente tem que lutar para que o conhecimento possa abrir a mente das pessoas. Algumas pessoas me cobraram por que eu não me manifestei na internet. Sabe por que não? Naquele dia que todo mundo estava dizendo que vidas negras importam. É claro que importam. Eu tenho negros na minha família, né? Minha bisavó era mulata.
Então, assim, tem negros mais lá para trás que eu não sei, não conheci, nem minha mãe conheceu, mas tem. Agora, eu não me manifestei porque eu me manifesto na sala de aula com os meus alunos. E eu espero, claro, eu não posso impor a vocês aquilo que eu conheço, mas eu posso discutir e mostrar para vocês aquilo que eu aprendi. E o que eu aprendi é que somos todos iguais, não importa a cor da pele, a etnia, a língua que a gente fala, não importa nem o conhecimento que a gente tem. Porque se tu tem mais conhecimento, se tu estudou, se tu teve oportunidade, a tua obrigação é fazer com que outros aprendam aquilo que tu aprendeu da melhor forma possível. É a minha opinião, tá? Então, fiquem com Deus, façam essas 3 questõezinhas. Na próxima aula, eu vou deixar liberado o CPB Prova de novo, aquelas questões que vocês fizeram, tá? Para vocês refazerem, para ficarem prontos para a prova. Na próxima, aquela provinha que vai ser aquela avaliação, né? Que vocês vão ter na próxima, sem ser a próxima semana, mas agora em julho. E espero que vocês se preparem. E só vão refazer as questões do CPB Prova agora aqueles que não gabaritaram, tá? Então, eu vou liberar na segunda-feira que vem. E aqueles que não gabaritaram pode fazer para tentar melhorar o seu rendimento, o seu número de acertos, certo? Gente, um grande beijo. Fiquem com Deus. Se cuidem. E até a próxima, tá? A próxima aula tem vídeo novo. E aí a liberação daquelas questões do CPB Prova para vocês fazerem, certo? Até mais. Beijo. Tchau, tchau.